Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que vem acolher a todos os nossos irmãos em paz, em harmonia, no dia de hoje. Nós vamos fazer uma prece inicial. Eu vou pedir para o João Elias fazer a prece e nós vamos manter os nossos pensamentos no amor, na paz, na harmonia e com o coração cheio de alegria pelo dia de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, pela vossa misericórdia infinita, temos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nesta nossa casa de oração e serviço. E é com amor, Mestre, é com carinho, é com o propósito sincero de aprender e de servir que aqui nos reunimos em Teu nome. Sabemos das nossas limitações, mas confiamos no vosso amparo, na vossa presença, pois nos prometestes que onde 2, 3 ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, que lá estaria presente. E é com esta confiança que em Teu nome, Mestre de amor, em nome dos mentores espirituais encarregados desta nossa casa de oração e serviço, e em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós iniciamos a nossa reunião de estudos, de preces, de passes desta noite. Que assim seja. Hoje é um dia especial, porque vamos falar de um assunto delicado, necessário a todos nós, e tivemos o prazer de convidar o Gregório, que é um amigo, já há muito tempo, mais tempo do que eu, né? Ele é mais velho do que eu, não vou falar a idade dele, mas ele é mais velho do que eu. E eu sempre fico contente assim com as pessoas mais velhas, porque quando elas fazem aniversário, eu sei que eu nunca vou alcançá-las. Tá? O Gregório é o presidente do Irmão Angélica, do Centro Espírita Irmão Angélica. Já está na doutrina há muito tempo, uma bagagem enorme, não é? Fala muito bem. E agora é ele que vai falar, senão eu vou ficar fazendo propaganda e ele, tá? Então com vocês, ou conosco, ou Gregório. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite, por estar aqui nessa casa amiga, rever tantos amigos, né? É uma alegria muito grande. A gente também foi, né, militante ali na USE, então a gente percorreu todas as casas praticamente, eu, Nelson, né? Com o pessoal aí da USE, e viemos a conhecer este recanto há bastante tempo. E desde então mora no nosso coração, né? A gente tem um respeito muito grande pela história dessa casa. Quem estava me falando agora que vai fazer 75 anos, né? Então é bastante experiência, né? Muita experiência já aconteceram aqui, importantes. E isso a gente tem que valorizar sempre. Então é muito, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E, como o Zé falou, nós vamos falar de um assunto
que até ontem, na verdade, eu achava delicado, complicado. Mas recebemos umas orientações, né? Alguns pontos de vista do plano espiritual de uma das orientadoras da nossa casa, e a gente percebe que é delicado sim, mas precisamos falar. Precisamos achar jeito de falar sobre o suicídio, né? Então, pretendemos trazer algumas considerações, mas do ponto de vista da casa espírita. Não do ponto de vista psicológico, das intervenções que haverão de ocorrer para resgate dessas criaturas que pensam em suicídio, de atendimentos e tudo mais. Não vamos nos ocupar disso, mas focar um pouco mais em qual é a responsabilidade ou as possibilidades de trabalho, de tarefa que é reservado à casa espírita. Então, é uma reflexão bastante importante. Eu estava fazendo, né, terminando a definição da palestra, né, os quadros, coisa e tal, e pensando cá comigo, será que eu vou levar reflexão ou eu vou levar um convite àqueles amigos? No final, a gente vai decidir, né, e cada qual vai refletir se é apenas uma reflexão ou é mais do que isso. Um convite ao trabalho, né? Muito bem. Ali nós temos uma gravura de Michelangelo que está ali. Quem for lá na Capela Sistina, quem já foi lá na Capela Sistina, no Vaticano? Só você? Oba, eu não fui, mas tem fotos de lá, né? E de lá está lá, é isso mesmo, né? Está lá essa moldura, né? Esse quadro de Michelangelo. E esse quadro é bastante sugestivo, né? É como se fosse Deus se conectando ao homem, né? Essa interconexão do homem e Deus, né? E para o tema de hoje é bastante sugestivo. Por quê? Porque quantas pessoas se desconectam de Deus, desconectam-se da vida, e aí acham melhor sair da vida, desaparecer, se esquecendo que essa conexão com Deus é impossível de romper, porque Ele não nos deixa, nos abandona nunca. Nós que nos esquecemos dele, nos afastamos dele. Então nós temos todos responsabilidades desse processo, e a gente vai ver algumas particularidades do que toca a nós, trabalhadores espíritas, àqueles que se intitulam espíritas, àqueles que buscam dentro da casa espírita desempenhar aquelas funções tão necessárias para que a equipe espiritual possa alcançar objetivos maravilhosos, evitando que essa ruptura termine em tragédia, né? Então, vamos falar hoje, como já está explícito, sobre suicídio. Aqui eu tenho a luzinha aqui, não? Em cima? Achei. Obrigado. Achei, né? Diga não ao suicídio. Pois bem, é uma epidemia silenciosa, tão silenciosa que ela permeia o mundo inteiro e a gente não se dá conta. Nós já ouvimos falar de tantas doenças, tantas tragédias, mas sobre suicídio, muito pouco. É uma doença que se alastra pela sociedade, imperceptível. A gente percebe, já está no seu ato final, ou naquelas situações já difíceis de reverter. Culpa da sociedade, culpa nossa,
precisamos tomar o cuidado, porque ela está crescendo. Esta epidemia está crescendo. Até muito pouco tempo atrás, o próprio governo não se preocupava com ela. Os noticiários também não se preocupavam. Há cerca de 15 dias, 20 dias, o Ministério da Saúde colocou o suicídio entre as 5 maiores causas de morte no Brasil. Ou seja, entrou no radar dos cuidados que a saúde precisa. Entrou no radar das preocupações governamentais. Não que não tenham dado ênfase a campanhas nesse sentido, mas há uma coisa que prende, que sufoca, que encobre a divulgação dos números, de dados e de acontecidos de suicídio. Porque desde muito tempo nós temos a ideia de que falar sobre desencadeia outros. Então, cale a boca, fique quieto. Mesmo em família, quantas vezes eu ouvi falar, sabe aquele murmurar, mas ninguém falava abertamente. E isso vem até hoje. Os estudiosos vão se aplicando nessas problemáticas e cada vez mais se convencem que é preciso falar, é preciso dizer. Quem se lembra do filme Romeu e Julieta? Lembra-se? Se alguém tivesse naquele dia assistido lá no Peducci que tinha aqui, Zé? É o Peducci? Você lembra, né? Tá vendo? Velhos tempos, né? Quem assistiu ao filme e que tivesse alguma desilusão amorosa naquele dia, um descontrole qualquer, pensaria em se matar. Quando desta arte, muitos suicídios aconteceram em função deste romance. John Goethe, um romancista alemão, escreveu um livro chamado As Arguras de... Meu inglês é horrível. Witch, coisa assim. E esse romance contava a história de um rapaz que sofreu tremenda desilusão amorosa. E no final do romance ele se suicida com um tiro na cabeça. A coisa tomou uma dinâmica tal, isso em 1770, no século XVIII. Tomou uma dinâmica tal que muitos que se sentiram na mesma situação optaram por tirar a vida através do tiro, do uso da arma de fogo. Foi tão avassaladora essa onda que o próprio Goethe foi acusado de assassinato, como sendo aquele que promoveu, que incentivou estes suicídios. Então são histórias antigas, mas que vêm ao longo do tempo confirmando para o conhecimento popular de que, olha, não fale sobre suicídio, porque é perigoso. Pode desencadear outras mortes. E ninguém quer isso. Então todo mundo fica quieto. Inclusive a mídia fica quieto. Quando morre, quando alguém do meio artístico, muito conhecido, comete o suicídio, até mesmo aí a divulgação é bastante escassa. Porque sabem que essas pessoas representam uma legião de fãs e que podem sim incentivar estas criaturas que estejam mais suscetíveis a enveredar por este caminho. Então, não se fala sobre isso. Mas as coisas estão tomando um rumo que é preciso tomar uma providência. No Brasil, são
Um suicídio a cada 45 minutos. 800 mil. Aliás, desculpa. Coisa de 40 a 50 mil no ano. No mundo, um a cada 45 segundos. São mais de 800 mil suicídios no ano. 800 mil. Quantas cidades que nós conhecemos que se somem? Araçatuba seria um quarto destas mortes. Então está tomando uma proporção que precisamos falar. Daí então, há cerca de 3 anos mais ou menos, a ONU, através dos seus órgãos de saúde, instituiu o Setembro Amarelo como forma de chamar a atenção das pessoas. E desde então, todo setembro, e os espíritas se engajaram firmemente nesta proposta, começam a despertar para essa realidade. Precisamos falar, mas falar que jeito? Com cuidado. Saber falar. Respeitar aquele que está com a problemática. Oferecer a ele a oportunidade de ser ouvido, ser compreendido. No final, nós temos aí um videozinho do Rossandro Klinger, onde ele relata uma experiência que ele teve nesse sentido. Da importância de não acusar, de não botar o dedo na ferida. Já dói demais para ser acusado. Então, aprender a tratar disso. Precisamos buscar que nós, como espíritas, busquemos nos órgãos competentes, nas instituições sérias, informações e aprender como tratar disso. A CVV, o Centro de Valorização da Vida, nós temos muito que aprender com eles. Foi fundada em 62 e desde então quantas vidas não tem salvo simplesmente porque alguém liga e do outro lado tem alguém disposto a ouvir, mas ouvir mesmo. Talvez seja um momento que aquela criatura precisava de alguém que o ouvisse. Não há estatística para saber quantas vidas foram salvas assim. Mas efetivamente, desde 62 que vem essa labuta. André Trigueiro, em 2015, capitaneou uma das vertentes de divulgação deste Setembro Amarelo e das conscientizações sobre o suicídio no meio espírita. E lançou um livro, que agora eu não me lembro o nome. A melhor opção é viver. Não é? E nesse livro ele traz informações importantes a respeito, inclusive para nós espíritas. Ele nos fala que o CVV, na verdade, fundado em 62, tem o DNA espírita, porque ele foi, em sua primeira reunião, motivado, inspirado num livro chamado Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Então tem um quê espírita aí. E cabe a todos nós espíritas refletirmos sobre isso tudo, porque temos uma responsabilidade imensa. O suicídio, sob a ótica espírita, o espírita tem certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Nós temos essa consciência, mas e fora do meio espírita? E entre os materialistas que não acreditam em nada e em outras religiosidades, como é que ficam aqueles que praticam o suicídio? Serão relegados
ao fogo do inferno pela eternidade afora? Nem direito a uma oração eles têm. Então são incompreensões terríveis. Mas para nós espíritas há uma outra significação, porque compreendemos a vida após a morte, entendemos as consequências dos desafios às leis divinas. Sabemos que haverá sempre um momento de reconstrução, de refazimento, de reequilíbrio, pela misericórdia divina que nos traz a oportunidade, pela reencarnação, de aprendermos, de evoluirmos, de apagarmos do nosso histórico espiritual estas manchas equivocadas que nós mesmos produzimos. Mas e fora do meio espírita? Se nós temos esta consciência, o que podemos fazer por essas criaturas? É o próprio André Trigueiro que diz: tão importante quanto cuidar do corpo e da mente é entender a dimensão espiritual em que o problema do suicídio se resolve. Se resolve. Imagine alguém que cometeu o ato. Para as outras religiosidades, outras fés, outras crenças, não há salvação, não há como redimir uma criatura dessa, mas para nós espíritas há uma solução para isso, e implica em trabalho, em amor, em dedicação, em disciplina, em estudo, para bem compreender essas dinâmicas que ocorrem, que alcançam o suicida após a morte. Neste livro, já mencionado, Memórias de um Suicida, no seu capítulo 6, e eu gostaria e peço permissão para vocês para ler parte desse capítulo. Não vai levar nem 2 horas, tá? Mas é preciso, porque para não perdermos detalhes que nos chamam a atenção muito fortemente no que se fala, no que se refere às nossas possibilidades de trabalho. E o que significa o nosso esforço enquanto encarnado numa casa espírita. Este livro foi escrito há cerca de 60 ou 70 anos atrás. O fato ocorrido com Camilo, ele relata o seu próprio suicídio, que ocorreu em Portugal no começo do século passado, entre o século 19 e 20. E ele diz que se viu após o ato nos vales de dor e sofrimento, vales com tanto sofrimento que é indescritível, que nem mesmo Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, foi capaz de descrever tal catástrofe. A gente não é capaz de mensurar o que é a dor e o sofrimento neste vale. Ele relata muitas coisas, até que um dia ele foi socorrido, e entre ele e outros, milhares foram socorridos e levados para um hospital, um imenso hospital no plano espiritual. E ao dar entrada nesse hospital, ele se deparou no frontispício, na entrada do hospital, estava escrito: Legiões de Maria. Hospital Legião de Maria. E nos estandartes daqueles que o socorreram, estava escrito o emblema Legiões de Maria, do qual nós vamos falar mais adiante. Mas agora eu quero ler um pouco do que ele nos conta a respeito desta comunhão com o alto. E ele diz assim: existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança de que era de se esperar.
permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a reviviscência de vibrações animalizadas, a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e das palavras humanas. Que fazer, se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles enquanto possível, a fim de mais eficientemente se tomarem as operações. Para quem trabalha nas reuniões mediúnicas, compreende bem este fato. Os espíritos são trazidos para as reuniões mediúnicas porque eles não conseguem dar conta deles lá. Eles não conseguem se comunicar com esses espíritos lá no plano espiritual. Senão as coisas se arranjassem por lá mesmo. Então preciso do concurso do encarnado, do médium encarnado, do esclarecedor encarnado, do médium de apoio encarnado numa reunião mediúnica para poder se comunicar com essas criaturas. Porque só a voz, o pensar, a emanação fluídica do encarnado vibra na mesma faixa que esses infelizes. Aí a gente consegue conversar. Eles conseguem nos entender. Então a espiritualidade traz esses irmãos mais necessitados para as reuniões mediúnicas. E aí as confabulações, os entendimentos libertam, tanto quanto possível, essas criaturas dos seus clichês mentais. Conseguimos passar a ele informação. Conseguimos dar a essas criaturas a oportunidade de sair daquele clichê, daquela prisão que eles próprios se ajustaram. E se ajustam ao longo de muitas décadas, às vezes. Então, é preciosa a colaboração dos encarnados. Há 60 anos atrás, aproximadamente, foi escrito esse livro. Então, propuseram lançar mão de recursos supremos. O que são esses recursos supremos? Eu não consigo fazer aqui, no plano espiritual. Mas se a gente se associar aos encarnados, é o nosso recurso supremo. E assim fizeram. Mas veja que interessante. Existir necessidade premente de mandarem à Terra em busca de aprendizes da ciência psíquica, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos, insolúveis na espiritualidade. Irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a Terra, a fim de investigar a possibilidade de uma eficiente colaboração terrena. A solicitação da seção de relações exteriores do hospital, indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da vera fraternidade de princípios no perímetro astral por Portugal, Espanha e Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregadas. Coube ao Brasil a preferência da magnífica falange de médiuns bem dotadas para o espinhoso mandato e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Espíritos lúcidos, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, na vinda deles para cá. Pois bem, examinar as possibilidades dos médiuns
cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. O departamento daquele hospital selecionou, entre as agremiações sérias existentes no Brasil, e dentro dessas agremiações, os médiuns sérios, responsáveis, capazes de realizar estas operações, puxou o nome dessas criaturas e colocou na mão desta expedição, que vieram à Terra para averiguar a possibilidade de intercâmbio, de associação, de harmonização de equipes para o trabalho que se propunha. Antes, porém, da partida dessa comissão, foi expedida a mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos dirigentes e guias e instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. A falange de Maria pedindo permissão ao médium para que ele fosse verificado a possibilidade de trabalho. Tem mais. Os médiuns, absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. O favor da colaboração, pois, era a norma. O favor da colaboração. É Maria pedindo o favor do médium. Por favor, me ajude. Tem pouco peso isso? Nada impor a quem quer que fosse, se não convencer à prática do cumprimento e do dever. Sobre o dorso do planeta de provações, tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da floresta brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera, como a acenderem piras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas cidades do centro da grande nação planetária, nela indicadas pela seção de Relações Exteriores, como mantenedoras de agrupamentos de estudo e aprendizagem psíquicos sérios. E separando-se em 4 grupos, de apenas 2 individualidades, atingiram céleres os pontos determinados. Haviam estabelecido assim que visitariam 4 cidades de cada vez, à procura dos médiuns, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade, com os guias e mentores deles, para indispensáveis entendimentos relativo ao importante certame. Em vários núcleos de experiência, portanto, nessa noite bonançosa do interior do Brasil, onde a quietude e a simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa entidade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor ao próximo. Os emissários expuseram ao que vinham, solicitando aos médiuns, cujos espíritos que para ali haviam sido trazidos, enquanto seus corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas, incapacitados de se convencerem do imperativo da vida espiritual, apenas com o concurso astral.
O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médios deveriam contribuir com grandes parcelas para de suas próprias energias para o alívio dos desgraçados que lhe bateriam à porta. Esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivesse em contato com eles, impressões de indefiníveis amargura, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem surpreendê-los e atingi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia, suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. Não havia imposição. O encargo deveria distinguir-se por voluntariado, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim se realizaram as primeiras 12 confabulações, as 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns. Dentre eles, porém, apenas 4 senhoras, humildes e bondosas, deixando desprender do envoltório astral, luminosas da altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus prestos. Dos representantes masculinos, apenas 2. Do Brasil inteiro, apenas 6 médiuns estavam aptos a essa tarefa. Podemos dizer, 60 anos atrás, hoje as coisas mudaram. Mas qual é o médium que está disposto a isso agora? Com disciplina, com vontade, com amor. Qual é o médium que está disposto a sentir as emanações putrefatas de irmãos, às vezes por dias seguidos, para poder atendê-lo, num determinado dia, numa determinada hora? O desafio não é pequeno. Então conclamamos a comunidade espírita, e Trigueiro faz essa conclamação quando nos traz a importância de fazermos alguma coisa pelos suicidas. Trata-se de uma tarefa muito grande. Embora no plano terreno pareça singela, simples, para o plano espiritual é de uma importância fundamental para muitos espíritos. A Legião de Maria. Tem espírito que, quando a gente fala de Maria, arrepia, porque entende que seja coisa da igreja, mas não se dá o trabalho de buscar na própria literatura espírita o que significa o trabalho de Maria no plano espiritual. Lembrando que o próprio Humberto de Campos nos traz uma página maravilhosa a respeito de Judas, quando Jesus pede a Maria que vá buscá-lo lá nas regiões infernais. Ela trabalha incansavelmente pelos suicidas, por aqueles que tiram a vida e se veem diante da vida no plano espiritual. Mas não é só lá, entre os encarnados também. Aqueles que buscam, que almejam ou que se têm em conta de incapacitados, e só vem a única saída, o suicídio. Ela cuida de tudo isso.
E há uma legião imensa. E essa legião atua fortemente nas casas espíritas. A gente nem se dá conta disso. Não é só nas casas espíritas que atuam, mas em todas as instituições, religiosas ou não, voltadas para o cuidado dessas criaturas. E o que fazemos nós nas casas espíritas? Ajudamos? Oferecemos a estas legiões oportunidade de trabalho, de comunhão, para que possamos realizar o que tão dificilmente buscaram há 50, 60 anos atrás, 70 anos. Quantos estão dispostos a oferecer os seus préstimos a esta legião? Infelizmente, muitos espíritas dizem: não, isso não é coisa espírita, não é coisa de espiritismo. Santo é a Igreja Católica, se esquecendo que Maria é um espírito, é mãe de Jesus, que Jesus é um espírito, e que nós somos irmãos, e que esses espíritos cuidam desta humanidade desde sempre. Nós estamos muito mais perto do que pensamos deles, muito mais. Mas da mesma forma que naquela primeira imagem nos distanciamos deles e até mesmo de Deus. Quando eu disse que a proposta é séria, que talvez não fosse uma reflexão, mas uma proposta efetiva, porque tratar deste assunto não é possível cuidar junto com as outras atividades de reunião mediúnica. É preciso criar um grupo separado para tratar disso. E isso tem consequências. Dentro da casa espírita, tem consequências para aquele que faz, aquele que se coloca como obreiro, que precisa ser refletida. Porque, como diz lá no livro Memórias do Suicida, é muito sério. Não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de atividade. E a proposta, então, é exatamente essa. Grupo mediúnico voltado exclusivamente para atendimento a suicidas. Quando, em 2015, desencadeou-se o Setembro Amarelo, a proposta foi essa. Também, criar-se nos grupos, nas casas espíritas, grupos mediúnicos voltados para o atendimento do suicida. Me lembro que na época muita gente, no Brasil inteiro, todo mundo falava disso. Recentemente, conversando com um dos nossos orientadores espirituais, eu perguntei, mas aquela onda, né? Aquele entusiasmo, falou: feio, parou. A grande maioria desistiu. A grande maioria acha que é um trabalho menor. Não consegue alcançar a grandeza disso, entender isso. Pouquíssimos continuaram. Então é preciso reviver isso, saber da importância que é isso para o espírito que desencanou, mas também para aqueles que vivem na órbita buscando influenciar a outros o próprio suicídio. Também são necessitados. O campo de trabalho é imenso. Então urge que criemos nas casas espíritas grupos de mediúnicos voltados para isso. E quando fazemos isso, nós nos tornamos como um ímã, como um polo agregador destas situações. Espíritos que estão por aí, perdidos em si mesmos, percebem essa luz que brilha e se aproximam.
E o trabalho aumenta. Pessoas que estão zanzando pela rua sem saber o que faz, encarnados, que ainda não se decidiram a sair desta vida, mas estão dispostos. Quando passam pela frente de uma casa dessas, por exemplo, que mantém um grupo assim, se sentem atraídos e precisam ser atendidos. Daí a necessidade de acolher. Acolher. Atendimento fraterno. Isso exige tempo, disponibilidade, gente com coragem de fazer o bem. André Luiz tem uma oração que fala sobre a coragem de fazer o bem. É muito sério. Por quê? Uma casa espírita tem que abrir talvez 1 hora, 2 ou 3 vezes por semana. Por que razão? Já pensaram num hospital que funcionasse assim? Numa escola que funcionasse assim? O que diria você? Nós espíritas temos que romper com tudo isso. Fazer com que as nossas casas atendam, sejam parte da sociedade, que recebam esses reclamos e consigamos acolher dentro dos postulados cristãos de amor, de fraternidade. O primeiro passo, fundar um grupo mediúnico. A gente vai perceber que aumenta sobremaneira a procura de pessoas que precisam de uma orientação antes que cometam o desatino. É a lei. Mas precisa cuidar também. Essa é uma parte importantíssima. Acolhe, mas acompanha. Esteja disposto a atender aquela criatura em qualquer momento. A crise não tem hora marcada. O momento não tem hora definida. Pode ser num domingo à tarde, na hora do jogo do campeonato. Atenda. Nós não somos espíritas 1 hora por semana. Nós somos espíritas e trabalhadores do Cristo 24 horas por dia. Então Maria, nossa querida mãe, conclama a cada um de nós a se engajar nessas religiões, a sermos no planeta, no mundo encarnado, aquela bandeira fincada de ligação com as suas legiões, para que a gente possa evitar, ajudar a tantos irmãos que certamente passarão por dores e sofrimentos terríveis, por décadas a fio, se não forem ajudados. E isso é de uma grandeza que a gente não sabe avaliar. Certa ocasião, depois de 3 anos fazendo isso, num dos grupos lá do Irmã Angélica, manifesta-se um espírito e ele diz assim: eu só vim agradecer. Ok, fizemos pouco, mas ficamos contentes. Vocês não avaliam o que é esse pouco. Eu não sei quanto tempo eu fiquei desacordado, ou eu não sabia de mim. Simplesmente não sabia de mim. Mas eu sei que foram décadas de sofrimento. De tanto sofrimento que eu desfaleci. Eu me perdi. Simplesmente não queria mais existir. Mas um dia caiu uma gota de orvalho na minha testa. E eu acordei.
como se tivesse acordado de um sono profundo. E aquela gota parece que percorreu todo o meu corpo, me dando uma vitalidade que eu não tinha antes. E aí eu pude vislumbrar a quem estava me socorrendo. Fui socorrido. Hoje eu estou bem. Mas aquilo não me saiu da cabeça. E eu perguntei, da onde veio essa gota? E disseram, foram orações que te fizeram para você. E eu fui buscar. De onde foi? Me trouxeram aqui. Uma simples oração, uma vibração que foi feita. Alcança um infeliz lá nos confins do vale e o tira daquela situação terrível. Simplesmente é o amor chegando e limpando, reestruturando, acordando. É simples. Para nós, quanto valeu? Uma oração. Com fé, com amor, interessada a quem quer que fosse. Mas para aquela criatura que recebeu, é de uma importância fundamental. Eu quero passar um vídeo só do Rossandro Klinger a respeito da experiência que ele teve. Quando eu fui escrever esse livro, O Tempo do Alto Encontro, a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas, eu terminei muitas coisas, mas eu não consegui entregar para o pessoal da FEEGO. E aí uma angústia tomava conta de mim, até que um dia eu sonhei. Eu sonhei com uma música que eu fiz, num momento de profunda dor, quando eu um dia cheguei para minha mãe, com 20 e poucos anos, e disse, mãe, eu vou sair de casa. E ela disse, meu filho, não saia, vai dar tudo errado. Tudo errado. Não, mas eu vou sair, vai dar certo. Ele olhou para mim e fez, eu queria lhe pedir uma única coisa. Não importa como você esteja, quando você perceber que tudo deu errado, volte para casa, que a gente começa tudo de novo. Não importa. Eu, não, tudo bem. Achando que ela faz maior drama. Mãe é chantagista pra caramba, vocês sabem disso, né? Aí eu fiz, tudo bem. E o último pedido, qual é? Meu filho, por favor, volte vivo. Aí eu, poxa. 7 meses depois, eu já era espírita. Eu tinha perdido tudo. Todas as pessoas. Eu tinha deixado o movimento espírita. Eu estava com uma dor tão profunda, um sofrimento tão atroz, que eu morava num apartamento e 3 noites eu fiquei na varanda calculando como cair para morrer, porque era 4º andar, então podia que eu ficasse paraplégico, então tinha que cair assim para torar o pescoço e morrer, não, né? E aí toda vez que eu pensava em me matar, eu dizia, mas meu Deus, eu não morro, eu li Memória de um Suicídio, vou acabar com minha mãe. E aquela angústia, a vontade de pular imensa. 3 vezes. Graças a Deus, por ser espírita, eu acho que somente por isso, por saber que não existia morte, eu não me matei. E com muita vergonha, mas muita vergonha mesmo, eu voltei para casa. Mas não houve julgamento, houve um silêncio. Eu lembro que meu irmão mais velho estava em casa e ele sentou no sofá e fez só vindo assim, senta aqui no meu colo e pronto, ficou me afagando. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro, porque já estava doendo demais para ser acusado, eu queria só ser acolhido. Eu estava com muita vergonha, não quis nem voltar para o movimento espírita. Tinha aberto recentemente uma casa espírita lá chamada Corrente Esperança. Então eram pessoas que nem sabiam quem eu era. Aí eu fui para lá. Comecei a frequentar, ir para as reuniões, assistir as palestras e tal. E um dia eu estou lá e a pessoa que diz, olha, o presidente do centro queria falar com você, vem aqui. E aí eu entrei na sala mediúnica, ele estava comentou da casa. E eu nunca tinha contado para ninguém que eu tinha tentado me matar, porque eu tinha tanta vergonha disso.
Quando eu coloquei isso no livro, Fátima me disse: Rossandro, se prepare, porque algumas pessoas vão ser consoladas, mas outras vão te criticar. Eu pensei, eu prefiro me concentrar nas que podem se sentir identificados com minha normalidade de humano que sou, porque a gente não é melhor do que ninguém, porque está aqui em cima. Porque o ouvido mais próximo para escutar o que eu falo é o meu. Quem mais precisa do que está sendo dito aqui sou eu. E aí, o mentor disse: meu filho, você deu trabalho a gente. Aquelas 3 noites, nós estávamos do seu lado e ninguém ia deixar você pular. Porque nunca esqueça do que Paulo disse: nada no mundo vai nos afastar do amor de Deus. Nada. E aí eu percebi a importância do deserto. Seus títulos não valem nada. Seus amigos influentes não valem nada. Seu pseudo-conhecimento não vale nada. Ninguém entra com você lá. Deus também não entra, porque Deus já está lá lhe esperando para lhe reerguer, para forjar uma nova criatura, para depois dessas experiências de idas e vindas do distanciamento do Pai Celeste, a gente possa se encontrar. Porque quando eu encontro Deus, eu lembro que sou dele filho e sou dele imagem e semelhança. Encontrar Deus é reencontrar-se. Encontrar Deus é se soerguer. Nós fomos convidados por Jesus a encarnar no Brasil com uma tarefa de nos curar a alma. Sendo o Brasil um hospital, é muito estranho que a gente espera que aqui não seja um lugar cheio de doentes. Esse centro de convenções nada mais é do que uma sala de recepção de emergência da UPA Celeste. Nós somos a prova viva de que essa doutrina nos transforma e de que esse país nos acolheu. Como me disse num áudio de WhatsApp uma irmã querida que está aqui nesse auditório, Daniela, ela disse: Rossandro, quando a gente lê Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que o plano político é completamente secundário ao amor. Completamente secundário. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir do amor. Também não vamos desistir do Cristo. Ele de nós jamais desistirá. Todos os recursos que existem no imenso amor de Deus será usado para resgatar qualquer ovelha que pense que pode se projetar para longe do coração do Pai. Nós estamos aqui para forjar uma nova civilização, tolerante e respeitosa. Mas falta em nós a ética da vida cotidiana, os pequenos gestos de dignidade, para que a gente também sinta orgulho da civilização que nós construímos. Muita paz, meus irmãos. O campo de trabalho é vasto, é grande demais. Trabalhadores pouco. Já dizia o mestre. E nós somos trabalhadores, de última hora é bem verdade, mas trabalhadores. Então todos nós devemos nos juntar nessas cruzadas e fazer o melhor. Cada um de nós se esforça, mas talvez possamos fazer mais. Multiplicar esses esforços. Porque o tempo que a gente vive ainda é de dor e sofrimento. Ainda é de ranger de dentes. E precisamos não só cuidar de nós mesmos, mas de tantas criaturas que andam ao léu pela vida e que precisam de esforços, como que se faz nesta casa, por exemplo. É preciso multiplicar esses esforços. Que a paz de Jesus nos abençoe
e que essas reflexões possam trazer frutos nessa jornada que nós escolhemos. Nós temos compromisso. Um dia fomos chamados também, como aqueles, e precisamos atender esse chamado com presteza. Obrigado. Queremos agradecer ao Gregório por essa palestra que vem nos auxiliar no dia a dia, como ele bem diz, o que é que eu posso fazer pelo outro. Não pela que só a casa, não só pelo governo, mas o que eu posso fazer por alguém. Quando eu não sei fazer nada, eu posso então pelo menos escutar alguém. Já é uma grande coisa e evita essa situação que nós estamos vivendo hoje. No escutar. Se não me engano, foi o Livro dos Espíritos que salvou uma vida. E que eu posso fazer diante de todos os conhecimentos já adquiridos, que todos nós adquirimos através da doutrina e através da vida. Escutar alguém. O nosso muito obrigado, Gregório. Agradecemos a todos que aqui estiveram, ao plano espiritual, que vem trazer as energias necessárias para que possamos continuar lutando, ajudando, nos ajudando, porque ainda precisamos de muito amor para seguir em frente. Agradecemos a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que nos dá as oportunidades nessa existência de levar uma mão amiga a todos aqueles que precisam. Agradecemos a Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso orientador, que vem nos ensinar através do Evangelho o que é que podemos fazer pelos outros e por nós mesmos. Agradecemos aos mentores amigos que trouxeram muitos irmãos desencarnados para escutar essa palestra. E assim puderam ajudá-los a compreender o sentido da vida. O nosso muito obrigado por tudo que recebemos no dia de hoje. E que possamos dar em dobro no amanhã, na semana que vem, no mês, no ano, na existência inteira. Que a paz do Senhor possa nos envolver, iluminando os nossos corações, para podermos seguir em frente. Que esse foi o nosso propósito ao reencarnar. De fazer um pouco mais daquilo que nós temos. Aquele que compete uma prova, seja um atleta, um nadador, ele só é campeão, ele só ganha uma medalha de ouro se ele fizer um pouco mais do que os outros. E nós podemos ser esses ganhadores de medalha de ouro. Nosso muito obrigado e que a paz do Senhor nos abençoe.